Seja bem-vindo a essa videoaula. Ferramenta Forma, aula 9, do programa de desenho CorelDRAW X6 básico. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo a minha videoaula. Quando a gente desenha objetos no Corel, a gente, para desenhar objetos curvos, linhas, posso desenhar com a ferramenta mão livre objetos fechados e também retângulos, quadrados, círculos, elipses, de forma que o Corel trata os objetos, no caso dos segmentos, ele trata como caminhos. No caso dessa linha curva aqui, como um caminho aberto, porque ela não está fechada. O mesmo com a linha, então também aqui um caminho aberto. E aqui no caso que eu desenhei essa forma aqui com a mão livre, eu fechei ela, então é um caminho fechado. E caminho fechado também, quadrados, retângulos, círculos e elipses. Então, quando ele se refere ao caminho, se eu selecionar aqui a ferramenta Forma, ele é feito de vários segmentos com a intersecção aqui do nó. Então, no começo da linha até essa curva aqui, a gente vê que tem um nó. Então, essa curva aqui, ela é composta de 1, 2, 3 segmentos que ele denomina caminho. No caso aqui da linha reta, eu tenho aqui um segmento só, também ele chama de caminho. E no caso do quadrado, eu também tenho aqui, vamos falar, vários caminhos compostos aqui por 4 linhas retas, o mesmo do retângulo. E aqui no caso da circunferência, composto aqui de uma linha só curva, o mesmo da elipse. Lembrando que eu só posso preencher um objeto com cor se ele estiver fechado. Por exemplo, a elipse, como ela está fechada, eu posso preencher com uma cor. O círculo, idem, porque ele está fechado, retângulo e quadrado. Então, toda forma que tiver fechada, com o caminho fechado, eu posso preencher com cor. E objetos que só tem linha, que eu vou aumentar um pouco, vou clicar com o botão direito do mouse para colocar cor no contorno. Então, clicando com o botão direito, eu coloco a cor na linha ou no contorno do objeto. Aqui eu fiz uma linha zigue-zague com a ferramenta mão livre. Eu vou selecionar ela e a gente percebe aqui que os nós estão pequenos. Então eu vou aqui na caixa, aliás, no menu ferramenta opções e editar, e vou clicar aqui na opção tamanho de nó. Eu vou deixar ele maior para a gente poder visualizar os nós maiores. Então vou clicar na ferramenta Forma e aqui a gente
percebe que ele já, né, tá bem grande aqui. Então vai facilitar a visualização e a demonstração aqui de cada nó. Lembrando também que se eu tiver o objeto, né, selecionado com a ferramenta seleção, se eu der 2 cliques no nó, ele permuta, né, para a ferramenta forma, de forma que aí eu posso editar os nós. Então, quando eu estou com a ferramenta forma selecionado, com o objeto também selecionado, aqui na barra de propriedades eu tenho alguns comandos que estão disponíveis. Por exemplo, eu posso dar 2 cliques e acrescentar um nó, como também posso dar um clique e vir aqui na barra de propriedades em adicionar nó aqui esse círculo aqui com mais e clicar. E da mesma forma posso deixar o nó selecionado e excluir um nó, ou também clicar em cima do nó e dar um delete. E aí, né, ele elimina o nó que eu criei. Então posso tanto acrescentar clicando em cima da linha, ou como selecionando um ponto qualquer na linha e vindo na barra de propriedades adicionar ou excluir um nó. Então quando eu tenho aqui um segmento reto, no caso aqui dessa linha, e quero, né, editar ela, por exemplo, quero deixar ela curva, então eu posso clicar em cima da linha, clicar em curva, ou também posso vir aqui na barra de propriedades, transformar em curva. Quando a gente transforma, né, um segmento em curva, me aparece aqui as alças de controles, que são aqui essas pontas de setas. Então, de forma que eu posso, tá, direcionar a curva, aumentar, diminuir, né, dando essa mobilidade. Vou dar um Ctrl Z. Aliás, vamos transformar em linha reta de novo. Então vou transformar em curva. Eu também posso só pegar a curva e começar, né, a mexer ou ajustar ela na direção que eu quiser. Também posso girar, que ela me dá essa mobilidade aqui, ó. Simples fato de eu selecionar a linha e direcionar para onde eu quiser. E da mesma forma, utilizando aqui, né, as alças de controle aqui, que é essa linha multilhada com a ponta de seta. Eles falam alça de controle, não tem nada a ver com alça de controle, né? Isso aqui são linhas de controle. Eles falam alça, mas não, eu prefiro chamar como ponto de controle aqui, porque na verdade você seleciona e direciona a partir de um ponto, não a partir de uma alça. Eu vou deixar essa linha curva novamente como linha reta, e agora a gente vai trabalhar os tipos de nós. Por exemplo, vou transformar novamente aqui em curva, e essa outra linha também em curva. E quando ele transforma ali em curva, eu clicando no nó, me aparece então os pontos de controle. Por exemplo, quando eu escolho um desses pontos de controle perto aqui do nó, né, nesse nó na parte superior, percebe que eu posso, né, mover a linha aqui e o nó fica preso,
né? Eu estou só movendo a linha. E também posso mover o outro lado, né, do nó no segmento aqui da linha. Percebe que eles estão independentes, ó. Eu tenho o controle, né, do começo de cada linha perto do nó, ó. Então posso ajustar dependendo, né, o desenho que eu esteja finalizando ou fazendo, ó. Então esse tipo de nó é o nó cúspide, né, que ele te dá a mobilidade dos pontos de controles independente, ó. Posso mexer essa curva, essa daqui, e ajustar da forma que eu quiser. Agora eu vou transformar em linha novamente, né, cada curva dessa, ó. E agora eu vou clicar, vou transformar em curva e vou suavizar o nó. Então eu vou suavizar o nó. Agora você percebe que eu não tenho essa mobilidade, eu só posso mexer aqui, ó, em linha reta, né? Esse nó aqui que eu tinha selecionado como suavizar o nó, então é um nó suave, ó. Você trabalha, né, ou para frente ou para trás em relação a uma linha aqui, ó. Essa é a diferença já entre o nó cúspide e o nó suave, ó. Agora eu vou transformar novamente em linha reta, vou transformar em curva, aqui eu também vou transformar em curva, ó. E percebe que ele liberou, né, o nó simétrico. Então agora eu vou clicar em nó simétrico. Percebe que ele suavizou, né, o extremo aqui entre o nó, ele transforma numa linha curva os dois lados. E quando eu mexo, né, o ponto de controle, os dois mexem simultaneamente, ó. Então esse aqui é um nó simétrico. Por que simétrico? Porque quando eu mexo um lado, né, o outro também mexe proporcionalmente, ó. Isso em linha reta. Agora se eu inclino, né, um fica mais bojudo, mais largo, né, a curva, e o outro, né, menos curva aqui, ó. Então esse é um nó simétrico, de forma que você mexe, né, e mexe os dois lados juntos. Vou deixar novamente as linhas retas. Deixa eu ajustar a tela aqui com F4. E eu posso selecionar os nós, né, ou selecionando todo o conjunto, ó, né, como se fosse selecionar todo o objeto. Percebe que ele forma aqui uma área toda pontilhada, né, tracejada, para selecionar. Eu também posso clicar e selecionar cada um com o Shift apertado, né? Aqui uma diferença entre o início e o fim de uma linha, né, de um caminho, é que aqui selecionando o início da linha, a gente tem né, uma seta direcionado, né, uma ponta de seta aqui direcionando para o início. E lá no final, deixa eu dar um F4 aqui, ó, no final também é uma ponta de seta, mas saindo, enquanto aqui ela está, né,
indicando a ponta o início, e aqui ela está indicando o fim da linha. Quando a gente faz, né, uma linha, aqui no caso eu fiz com a ferramenta mão livre, e comecei aqui e terminei ela sem fechar o objeto. Então, se eu seleciono todo ele aqui, ó, e aqui na barra da propriedades, a gente pode vir aqui e clicar em unir os nós. Então, o que que ele faz? Ele cria aqui uma linha aqui, né? Então, dependendo do objeto, né, ele une aqui de forma diferente. Então, se eu fizer aqui uma curva aqui e selecionar aqui, ó, o início e o fim e unir o nó, então ele cria um pequeno segmento. Aqui, como ele estava em zigue-zague, né, ele criou aqui uma outra forma aqui diferente. Eu vou dar um Ctrl Z e voltar ao que era. Então, se eu seleciono aqui, ó, com Shift o início e o fim, eu posso, né, unir as linhas aqui e criar um objeto fechado. Da mesma forma, se eu clicar num dos nós e quiser separar, eu clico em separar aqui a curva. Outra característica da linha, ou quando a gente transforma em curva, se eu transformar tudo isso aqui em curva, não acontece nada, mas ele tem aqui os pontos de controle de cada nó. Então, ele me habilita aqui tanto suavizar o nó como nó simétrico. Então, se eu tenho todo objeto aqui, no caso da nossa linha, e clicar em suavizar o nó, ó, além dele criar os pontos, né, de controle de cada nó, ele me suavizou de forma que criou uma onda aqui. Então, dependendo, né, o desenho que se queira, então você pode desenhar aqui. No caso eu fiz o zigue-zague e posso deixar ele todo, né, com os cantos curvos aqui a partir dos nós. Outros comandos que nós temos aí na barra de propriedades, por exemplo, ó, aqui, né, alongar ou escalar, a mesma coisa, né, de eu tiver o objeto aqui selecionado com a ferramenta seleção, posso clicar e aumentar ou diminuir, né? Tanto faz usar a ferramenta seleção como o próprio nó. Aí do nó você tem que selecionar todos para poder alongar ou escalar, né? Dá essa possibilidade de você aumentar ou diminuir né, toda a área que você selecionou do nó. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos Números Primos e clicar no botão Portfólio, né, e conhecer alguns trabalhos aqui que eu desenvolvi, como folhetos, catálogos, anúncios e outros materiais gráficos. Se você tem algum amigo ou também goste de matemática, né, convido a conhecer aí meus livros de minha autoria: Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, Estudos de Sequências Numéricas e o Triângulo Retângulo. Muito obrigado e até a próxima.